Eu faço uso de medicação para o hipotireoidismo e queria parar. É possível? Vem comigo que eu vou te explicar. A levotiroxina é a medicação padrão para o hipotireoidismo. Nós temos diversas apresentações no mercado. O Puran, o Eutirox, o Synthroid, o Levoid e até mesmo o genérico. Esses medicamentos são medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, que é a levotiroxina. E normalmente são medicamentos de uso contínuo. Mas em algumas situações é possível que a levotiroxina possa ser suspensa. Uma das situações mais comuns onde nós necessitamos utilizar a levotiroxina aqui no Brasil é quando nós temos o hipotireoidismo como consequência da tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais comum de hipotireoidismo em países que têm uma suplementação de iodo adequada, como é o caso do Brasil. A levotiroxina, ela tem alguns parâmetros que nós utilizamos para sua prescrição. O peso do paciente, a idade do paciente, o sexo do paciente, são todas situações em que nós utilizamos a levotiroxina. Além disso, é muito importante quando nós vamos prescrever a levotiroxina, se o paciente tem um hipotireoidismo manifesto, ou seja, ele tem um nível elevado de TSH, mas tem níveis baixos de T4, ou se é o que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico, que é quando você tem uma elevação do TSH, mas tem níveis normais de T4. Nessa segunda situação, do hipotireoidismo subclínico, muitas vezes a medicação ela é introduzida e ela pode, com o passar do tempo, ser suspensa, a depender da dose em que ela foi iniciada e quanto tempo o paciente faz uso de medicação. Nos casos de hipotireoidismo manifesto, ou seja, quando você tem um nível aumentado de TSH e um nível diminuído de T4 livre, aí já é um pouco mais difícil. Mas em algumas situações, quando essa condição ela é diagnosticada no início, o paciente tem algumas mudanças de hábitos de vida e para corrigir esse hipotireoidismo a dose de levotiroxina é baixa, é possível, em alguns casos, que a levotiroxina possa ser suspensa. Uma outra situação também que é importante que a gente diga é que mulheres, durante a gravidez, podem necessitar de uma suplementação de hormônio tiroidiano, porque o hormônio tiroidiano ele é muito importante para o desenvolvimento do feto. E o feto só começa a produzir hormônio tiroidiano a partir do 4º mês de gravidez, mais ou menos. Então, algumas pacientes que têm uma elevação de TSH durante a gravidez podem se beneficiar do uso da levotiroxina. E aí, após a gravidez, essa medicação pode não ser mais necessária. Uma outra condição em que nós podemos deixar de tomar a levotiroxina são em pacientes idosos, porque a partir dos 50 anos, o nosso metabolismo naturalmente muda e a nossa necessidade de hormônio tiroidiano pode diminuir um pouco. Além disso, é normal nesta população, especialmente após os 60 anos de idade, uma elevação fisiológica do TSH. Fisiológica quer dizer que não é uma alteração ruim, mas é uma alteração natural. Então é muito importante que quando você faz uso de levotiroxina ou quando você tem uma alteração do TSH nos seus exames, você procure um médico especialista para que ele possa avaliar adequadamente a necessidade da reposição hormonal, do uso da levotiroxina e verificar qual a quantidade ideal para o seu caso. Existem algumas outras situações, outras doenças autoimunes e alguns usos de medicamentos que nós podemos ter necessidade de tomar, como a amiodarona, por exemplo, e alguns inibidores das tirosinoquinases que podem afetar a função tiroidiana. Hoje em dia, pela quantidade de medicamentos que estão disponíveis e pelas situações em que os pacientes enfrentam, é muito importante que o médico tenha conhecimento total do paciente, que seja uma avaliação completa do paciente e que ele saiba lidar com as doses adequadas e saber se esse paciente vai se beneficiar em algum momento da suspensão da medicação. Mas eu lembro a vocês que a maioria dos pacientes, quando inicia a utilização de levotiroxina, dificilmente ele vai conseguir suspender, mas em alguns casos é possível diminuir
ou até mesmo parar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar deste vídeo, siga nas nossas redes sociais e já sabe, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço!